Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todos. Começo naturalmente por saudar o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas, o Pedro Roque, e depois todos os meus companheiros de mesa, o Presidente da Conselhia de Braga, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, que protocolarmente devia ser o primeiro aqui na terra dele, o nosso cabeça de lista às eleições europeias, Paulo Rangel, o nosso Presidente Distrital e Deputado Europeu, José Manuel Fernandes, o Presidente dos TSDs de Braga, que tem um nome sugestivo, quase que era Afonso Henriques, é Afonso Henrique, Lucindo, devia ser de Guimarães, eu já lhe disse, mas eu acho que não, que é do Porto. A doutora Lucinda Damas, o Presidente da OGT e o nosso Presidente da JSD de Braga. Nós estamos num jantar comemorativo do 1º de Maio. E o 1º de Maio é uma data que os sociais-democratas devem festejar, porque o 1º de Maio não é uma data da esquerda, é uma data dos trabalhadores, e os trabalhadores não são de esquerda nem de direita, são trabalhadores. Nós somos um partido social-democrata. E eu queria aproveitar para, nesta data, 1º de Maio, ou quase 1º de Maio, referir que um partido social-democrata é um partido do equilíbrio. É um partido que equilibra o capital com o trabalho, o mercado com a intervenção do Estado, a liberdade com a segurança e a igualdade com o mérito. Nós equilibramos o capital com o trabalho. Nós reconhecemos a importância do capital. Reconhecemos a importância dos empresários e dos empreendedores. Mas o capital tem de ter regras e os trabalhadores têm de ter direitos, têm de ter salários justos, têm de ser tratados com humanidade, têm de ser tratados com justiça, não devem ser explorados. Porque o trabalho tem de ser motivo de libertação, de realização e de felicidade das pessoas. Por isso, é este o equilíbrio que nós fazemos. E equilibramos o mercado com o Estado. Não somos liberais, não dizemos que o mercado resolve tudo, quando até verdadeiramente resolve tudo, mas resolve com pesados custos sociais. E por isso nós defendemos a intervenção do Estado no sentido de minorar esses custos sociais que as regras de mercado sempre impõem. Não há duas dúvidas que aquela lógica em francês, laissez-faire, laissez-passer, é lógico que equilibra tudo, mas equilibra com custos sociais. E um social-democrata, que não um socialista, que não deve ter o Estado a intervir em tudo e mais alguma coisa, percebe que a intervenção do Estado é fundamental para o equilíbrio social. E a mesma coisa na liberdade e na segurança. É um equilíbrio difícil, mas nós também percebemos que sem segurança não há liberdade. Por isso temos sempre de fazer esse contraponto. E a igualdade e o mérito. Nós temos de ser pelo mérito. E o mérito é cada um ser responsável pelo caminho que trilha. Mas como somos sociais-democratas, antes disso, queremos dar igualdade, mas a igualdade de oportunidades. Aquilo que a nós nos compete, enquanto Estado, é dar igualdade de oportunidades. E depois cada um, livremente, constrói a vida que quer construir em função do mérito e da ambição que tem e que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, eu saúdo, naturalmente, todos os trabalhadores do PSD que estão inscritos ou não nos TSDs, mas que estão, acima de tudo, nas comissões de trabalhadores e que estão nos sindicatos. Já aqui foi feito um apelo pela Lucinda nesse sentido, de que todos militem e militem já agora no sindicato certo, na UGT e não na CGTP, como ela disse. Os direitos dos trabalhadores são mais ou menos como a liberdade. Temos de estar sempre a defendê-los. Nunca estão defendidos em definitivo.
E hoje, face àquilo que tem acontecido na sociedade portuguesa, e não só, por essa Europa fora, nós temos hoje como claro que é preciso repensar o sindicalismo, que tal como aos partidos políticos, e também já aqui foi dito, está efetivamente em crise. Porque o sindicalismo não está bem quando algumas classes profissionais com um poder reivindicativo maior conseguem o que querem, mas quando os trabalhadores, na sua totalidade, não têm hoje sindicatos fortes para os defender como devem ser defendidos. E a lógica do sindicalismo é a defesa de todos os trabalhadores, principalmente os mais fracos, e não apenas daquela minoria que tem um poder reivindicativo maior. E por isso eu fazia um desafio aos trabalhadores sociais-democratas que, um dia destes, iniciassem um profundo debate sobre o futuro do sindicalismo. Porque temos mesmo de pensar como será esse futuro. Um sindicalismo, como eu disse, esteja capaz de defender os trabalhadores todos, particularmente aqueles que têm menos poder reivindicativo. Porque os outros que pertencem a algumas classes profissionais específicas têm um poder reivindicativo e tratam de si próprios. E digo mais, se nós não fizermos isso, nós PSD, através dos TSDs, não é o Partido Socialista que está capaz de o fazer. Porque o Partido Socialista normalmente acobarda-se perante os mais fortes. O Partido Socialista é forte com os fracos e fraco com os fortes. E eu não digo estas coisas porque é um clichê bonito e é contra o Partido Socialista e eu estou na oposição. Eu digo isto com factos concretos. E quando nós assistimos, e assistimos recentemente e vamos assistir agora em concreto na Assembleia da República, ao Partido Socialista pretender uma norma de exceção para os magistrados em Portugal poderem ganhar mais que o próprio Primeiro-Ministro, isto é ceder aos mais fortes e esquecer todos os trabalhadores da função pública que ganham salários muito baixos. Isto é ter, em primeiro lugar, um fraco sentido de Estado. Porque nós não podemos pôr o Estado de pernas para o ar. Aquele que mais deve ganhar é, obviamente, o Presidente da República. E não percebo porque é que na função pública deve haver quem ganhe mais que o Primeiro-Ministro. Não está aqui em causa ser este Primeiro-Ministro, outro Primeiro-Ministro do Partido A ou do Partido B. Tem de haver sentido de Estado em tudo isto. Mas, para lá disso, há aqui uma injustiça enorme se nós formos ver quanto ganha um professor, quanto ganha um médico, quanto ganha um enfermeiro, quanto ganha um militar e fazermos a comparação com aquilo que já hoje ganham os magistrados em Portugal. Eu não sei se sabem, mas um médico, quando começa a trabalhar, vai ganhar qualquer coisa como 1.500 euros por mês. Um professor, quando começa a trabalhar, vai ganhar qualquer coisa como 1.500 euros por mês e um enfermeiro cerca de 1.200. Um juiz, quando começa a trabalhar, com 20 e poucos anos de idade, já vai ganhar 3.324 euros, que um professor não consegue nem no fim da carreira. Ao fim de 3 anos de atividade, já hoje, um magistrado ganha mais que um médico especialista que trabalha há bem mais de 20 anos. E quando tem 15 anos de serviço, ganha já mais do que ganha um professor catedrático em Portugal. Portanto, se nós estivermos à espera do Partido Socialista para ser justo e para defender os mais fracos, podemos realmente, desculpem-me o termo, esperar sentados, porque não é do lado do PS que alguma vez nós vamos ver um PS com força para ser forte com os fortes, em vez de ser forte com os fracos. E que fique aqui claro, a culpa não é, obviamente, dos magistrados. Ninguém pode pedir que uma classe profissional diga para ganhar menos.
Todas, obviamente, lutam por ganhar mais. A responsabilidade é de quem está no governo e entende que isto não chega e ainda quer aumentar mais a tabela ao ponto de poderem passar o primeiro-ministro, quando tem este país com greves por tudo quanto é lado, faz um braço de ferro com os médicos, com os professores, com os enfermeiros, com os camionistas, com todos, e depois nas costas. É forte com os fracos, como eu disse, e fraco com os fortes. Por isso, se nós queremos rever o sindicalismo em Portugal, reformar o sindicalismo em Portugal, ou fazemos nós, ou se ficarmos à espera do Partido Socialista, como digo, podemos esperar sentados, porque a lógica do PS não é uma lógica nem de sentido de Estado e muito menos de justiça relativa entre as diversas profissões em Portugal. E já que estamos no 1º de Maio, aproveito também para dizer, como todos sabem, que o Partido Socialista não tem maioria na Assembleia da República. E, portanto, para esta lei passar, vai precisar dos votos, por exemplo, do Partido Comunista Português, que todos vão ver amanhã na rua a dizer que defende os trabalhadores e depois na Assembleia da República dá cobertura a uma coisa destas, como nós vamos seguramente assistir. Por isso, os trabalhadores portugueses podem contar com o PSD. O PSD vota contra. Mas isso, enfim, vai ser um episódio na Assembleia da República. Aquilo que eu aqui quero dizer, e vos garanto que estou a dizer, porque está diretamente ligado à minha maneira de ser, é que os portugueses podem contar com o PSD para o PSD ser forte com os fortes. Isso é a minha maneira de ser e disso eu nunca vou abdicar, senão não estava na vida pública. Aliás, se esta situação não é uma situação justa, mais injusta ela se torna num Portugal, hoje, em que não basta ter trabalho para se fugir à pobreza. Há muitos trabalhadores que têm um salário tão baixo que, na prática, são pobres. E para deixarem de o ser, é preciso que a economia portuguesa não só cresça, como seja mais competitiva para poder pagar melhores salários. E para a economia portuguesa poder pagar melhores salários, tem de ter um modelo de crescimento que é exatamente o contrário daquilo que tem vindo a ser feito por este governo. Este governo tem um modelo de crescimento assente na distribuição e no consumo privado. Tudo o que tem, gasta. Enquanto que um modelo de crescimento capaz de melhorar a competitividade, com maior valor acrescentado para pagar melhores salários, tem de ser um modelo de crescimento assente nas exportações, assente no investimento. Nós temos de produzir bens transacionáveis do mercado externo. Não é produzir bens não transacionáveis, como aconteceu em larga medida antes da chamada da Troika, que provocou o desequilíbrio externo, que levou em larga medida a chamar a Troika para Portugal. Nós não podemos ter um governo que gasta naquilo que dá votos e poupa naquilo que garante o nosso futuro e que não dá votos no imediato. Quem está na vida pública tem de ter esta consciência quando está a gerir a coisa pública. Por isso, nós temos de ter políticas públicas que sejam amigas do investimento e da iniciativa privada. Mas também já agora, como Partido Social Democrata, que fica aqui também claro, que quando estou a falar da iniciativa privada, estou fundamentalmente a falar das pequenas e médias empresas portuguesas que são o tecido empresarial e não de meia dúzia de grandes empresas que distorcem o próprio capitalismo e nem sequer fazem concorrência entre si próprias. Não é esse o modelo de crescimento. O modelo de crescimento e o modelo de apoio das políticas públicas tem de ser às pequenas e médias empresas portuguesas, como, por exemplo,
Eu hoje tive a oportunidade de visitar à tarde, em Braga, no modelo que a Câmara Municipal de Braga tem, justamente de apoio ao empreendedorismo, e não está aqui a apoiar as grandes empresas, está aqui fundamentalmente a apoiar aquilo que são as pequenas e médias empresas, ou neste caso até abaixo de médias mesmo, muito pequenas empresas. Essas políticas públicas que nós temos de ter, que vão desde a carga fiscal, que tem de ser gerida de forma diferente, que vão da simplificação da legislação fiscal, do funcionamento da justiça, da própria legislação laboral, da desburocratização, da qualidade do ensino e da qualidade da formação profissional. Tudo isto são elementos nucleares que podem não dar fruto no imediato, mas que são as políticas seguras para que haja investimento, para que haja crescimento e para que haja maior valor acrescentado nos produtos que nós produzimos. Nada disto se vê na política económica do atual governo. Nem se podia ver, porque se nós pensarmos bem que o Partido Socialista tem o seu apoio no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda, como poderíamos nós estar à espera que houvesse políticas de apoio às pequenas e médias empresas quando os comunistas e o Bloco de Esquerda entendem o capital e os trabalhadores como adversários, quando nós entendemos como dois elementos fundamentais e complementares à produção e não como adversários. Mas nós vamos ter, como aqui já foi naturalmente largamente dito, eleições europeias em breve. E essas eleições europeias são uma boa oportunidade. São naturalmente uma boa oportunidade para nós votarmos no PSD em função daquilo que são as ideias que o PSD tem e que hoje aqui foram apresentadas à tarde em Braga. Mas também são uma oportunidade para nós fazermos à vontade aquilo que foi um pedido do secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro, de que através das próximas eleições europeias seja dado um voto de confiança à governação socialista. Pois então vamos a isso. Vamos ver se os portugueses, nesse voto de domingo 26 de maio, dão um voto de confiança ou apresentam um aviso ao Partido Socialista face àquilo que tem vindo a ser a governação do PS. A hipótese que agora as pessoas têm no dia 26 de maio de então, perante aquilo que é o pedido do Primeiro-Ministro, mostrarem o seu descontentamento com a degradação, por exemplo, a degradação dos serviços públicos. O Dr. Paulo Rangel falou aqui largamente da questão do Serviço Nacional de Saúde. Não vale a pena eu estar aqui outra vez a sublinhar aquilo que é a grande baixa da qualidade do serviço que este Governo infringiu no Serviço Nacional de Saúde. Está neste momento em discussão na Assembleia da República a Lei de Bases. E eles não se entendem sequer sobre a Lei de Bases da Saúde, que caminho devem seguir, que fará estarem capazes de gerir como deve ser todo o Serviço Nacional de Saúde. Mas também a degradação dos serviços públicos, por exemplo, na segurança. Quando pensamos nos incêndios, que também aqui já foram falados, ou quando pensamos, por exemplo, no assalto a tanques, que de cada vez que a Comissão Parlamentar faz uma sessão, nós ficamos a saber mais coisas que nunca pensamos que pudessem ter acontecido. Ou a degradação nos transportes públicos, como o atual Ministro das Infraestruturas vem agora a reconhecer, dando-nos razão quando nós criticamos o desempenho do cabeça de lista do PS, Pedro Marques, quando era Ministro das Infraestruturas ainda há pouco tempo. Ou então, a degradação dos serviços públicos. E é um bom sítio também para dizer aqui, porque aqui estão trabalhadores e ex-trabalhadores, ou seja, reformados. Quando alguém atinge a idade da reforma, mete os papéis para a reforma e a segurança social funciona tão mal, que em muitos casos, ao fim de um ano, ainda não veio a resposta que o trabalhador meteu à segurança social. Se há exemplo pior do que este da degradação do serviço público, porque é meramente uma degradação administrativa, é pôr os serviços a funcionar e respeitar um direito dos trabalhadores, que é cumprir o tempo de desconto e a idade, meter os papéis para a reforma, eu não sei então o que mais falta para degradar os serviços públicos. Mas também tem
as pessoas no dia 26 de maio a oportunidade de mostrar ao Governo o seu descontentamento com a injustiça territorial, digamos assim, que este Governo tem vindo a fazer. Quando resolve fazer descontos nos espaços sociais e subsidiar esse desconto, falo na área metropolitana de Lisboa, falo na área metropolitana do Porto e trata todo o resto do país como se fossem portugueses de terceira, de quarta ou de quinta. Ou quando nós temos de definir, ou quando o Governo tem de definir serviços mínimos, quando há greve na distribuição dos combustíveis, define esses serviços mínimos para a área metropolitana de Lisboa e para a área metropolitana do Porto, e mais nada é país, a começar por Braga, que aliás é a terceira cidade do país onde nós estamos, mas o resto do país é paisagem e são portugueses de terceira, de quarta ou de quinta. Mas também têm os portugueses a possibilidade no dia 26 de maio de mostrar a má utilização que é feita do poder, que é a utilização que é feita para colocar a família e os amigos nos lugares do aparelho de Estado. É mais uma oportunidade, 26 de maio, que têm para mostrar se querem ou não querem, se gostam ou não gostam desta política. Mas votar no PSD ainda tem mais algumas razões positivas. Não as vou enumerar todas, porque elas são tantas, ficávamos aqui toda a noite. Mas irei dizer mais uma muito importante, que é as pessoas que nós vamos eleger. No fundo, vamos ter eleições e vamos eleger pessoas. Uns estão na lista do PS, outros estão na lista de outros partidos, outros estão na lista do PSD. E a nossa lista ao Parlamento Europeu não é uma prateleira dourada, como o PS fez, onde coloca as sobras dos governos do engenheiro Sócrates e do Dr. António Costa. A lista do Partido Socialista, nos 9 primeiros, 7 foram governantes ou do engenheiro Sócrates ou do Dr. António Costa. A nossa lista vai pela positiva. A nossa lista escolhe as pessoas certas para irem desempenhar uma determinada função, que é a função de deputado europeu. Por isso nós temos uma lista que tem gente experiente, como é o Paulo Rangel, ou o nosso deputado, aqui não é pelo Minho, que é por Portugal, mas do Minho, como é o José Manuel Fernandes, temos esta experiência, ou a Graça Carvalho, e temos depois a juventude, que é a Lídia e outros candidatos jovens que nós temos também na lista. Equilibramos a juventude com a experiência. Fazemos uma distribuição territorial justa. Todas as áreas do país estão cobertas com um candidato que as pode representar no Parlamento Europeu. E no Parlamento Europeu discutem-se determinadas matérias. Precisamos ter na lista gente competente que saiba dessas matérias. E também temos na nossa lista pessoas capazes de responder perante as diversas matérias e as diversas áreas que se debate e que se tratam no Parlamento Europeu. E, finalmente, como eu costumo dizer, temos a cereja em cima do bolo, que é ter uma lista que tem mais uma mulher do que o número de homens que constam na lista. O PS lá no fundo, percebeu esta diferença. E é por isso que hoje, na campanha do PS, nós vemos muito mais o secretário-geral do PS do que o próprio cabeça de lista do PS. É a consciência que tem de que não tem uma lista forte e tem de ser o líder do partido a fazer a campanha e a sobrepor-se a uma lista que não tem a força da nossa lista nem a credibilidade da nossa lista. Vou acabar fazendo aqui uma conta de cabeça, que já fiz, porque está aqui escrito no papel, não tenho de fazer de cabeça. Faltam 27 dias para as eleições. Por esta sala e por muitas outras por onde temos andado, é notório que o PSD está mobilizado. E a mobilização do PSD é importante, porque é o primeiro passo para nós conseguirmos convencer os portugueses, primeiro a ir votar e depois a ir votar no Partido
social-democrata. Nós temos de trabalhar. E aquilo que eu vos peço, com um conhecimento de causa profundo, devo-vos dizer nesta matéria, é que não liguem a sondagens. Nem quando dão bem, nem quando dão mal. Não brinquem às sondagens. Vamos trabalhar porque é melhor do que brincar às sondagens. Elas até chegaram a dizer que no espaço, acho que foi de 15 dias, o PSD subiu 10% ou 12%, assim uma coisa do outro mundo, como se alguém acreditasse que isso é possível. Não sei quanto é que tínhamos, não sei quanto é que temos, sei é que temos de trabalhar. E sei que ao longo da minha vida, só uma vez eu ganhei nas sondagens. Normalmente perdi sempre nas sondagens e ganhei sempre nas eleições, porque a minha especialidade é eleições e não sondagens. Por isso, aquilo que eu peço é que trabalhemos sem triunfalismos e com humildade democrática. É assim que nós, em democracia, devemos estar na política. Minhas amigas e meus amigos, como eu disse, o PSD é um partido, como o nome indica, social-democrata. Assim sendo, os TSDs podem contar com o PSD. E estou seguro que o PSD pode contar com os TSDs. Viva os TSDs, viva o PSD, viva o 1º de Maio, viva Portugal!